Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que tomou uma talagada do Flamengo, né, cara? Próximo jogo, Palmeiras. Próximo jogo do Vasco é ninguém mais, ninguém menos do que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aqui. Que dia que vai ser esse jogo de Brasileirão? Provavelmente final de semana agora, né? Final de semana agora, deixa eu ver. Cadê Vasco e Palmeiras? Vasco e Palmeiras, dia 13/6. Nossa, vai demorar, hein? Nossa, vai demorar pra cacilda, menino. Achei que já ia ter jogo agora nesse final de semana. Acho que é por causa da data FIFA, né? Vamos lá ver o que Pedrosa e Benê Casagrande e Fernandinho tem a falar. A culpa é da vítima agora. A culpa é Olha da aqui, vítima. ó, o Vascão já se representou e está juntando os cacos depois do 6-1. Cadê? Uma derrota histórica e que deixou uma cicatriz no início da era Álvaro Pacheco no Vasco. Mas agora nós temos é que focarmos naquilo que vai ser as soluções para a equipa ficar mais forte no futuro e já no próximo desafio. Na era dos pontos corridos, essa foi a 38ª goleada sofrida pelo clube, que é recordista no quesito na Série A. Em busca de recuperação, o Cruz Maltino se reapresentou no CT Moacir Barbosa e ainda terá 10 dias de preparação para a partida contra o Palmeiras, fora de casa no próximo dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. A primeira mudança já aconteceu. O Cruz Maltino acertou a contratação de Felipe Maestro para o cargo de diretor técnico da SAF e deve planejar mais mudanças durante o período da Copa América. E agora, o Pedrosa, com o Pedrinho muito à frente desse Vasco, né? Depois de uma goleada histórica, eu vou dizer, eu fiquei muito chateada pelo amigo que eu tenho, que o Pedrinho é, e pelo amor que eu sei que ele sente pelo Vasco. O que isso machucou no coração dele, porque é uma mistura muito grande ali de um torcedor e um presidente, né? Que é o que o Pedrinho é. E aí, esse movimento que ele faz de trazer o Felipe como diretor, é diretor de futebol, né? Diretor técnico, né? Diretor técnico. Primeiro, o que seria um diretor técnico? Porque o futebol tem hoje um monte de coisa. É coach de não sei o que, é diretor de não sei o que, é CEO. Esse coach não. CEO. CEO de não sei o que, de não sei o que. O que seria para o nosso grande público o diretor técnico? E o que você acha que pode trazer com a chegada desse Felipe? Vamos o Felipe, lá. que é altamente experiente, Não, que é um ele cara é o maior treinador. campeão da história do Vasco. Não. E além de como atleta e a história dele com o Vasco, tô falando como um treinador. Não que ele vai ser treinador, mas essa questão tática e técnica, o Felipe tem muito conhecimento. Vamos lá. A gente tem que lembrar, até a gente trouxe aqui na semana passada, que o Pedrinho não estava interferindo nas coisas do CT. Muito pelo contrário, ele fez uma visita antes do Clássico para poder dar um apoio ali, passar uma palavra, porque já jogou esse Clássico diversas vezes, ídolo do Vasco. Porém, depois do 6-1, as coisas realmente estremeceram. Então ele começou a tomar mais à frente do futebol do Vasco da Gama. Começou a participar do CT praticamente todo dia, agora implantou o Felipe como diretor técnico. O que é o diretor técnico? É aquele elo entre o grupo e também a diretoria. Além dele participar ali, conversar internamente com alguns jogadores, dar algumas dicas, porque, repito, Felipe é o maior campeão da história do Vasco, é um ídolo do Vasco. Só não sei se realmente ele vai mudar alguma coisa, porque o Vasco hoje não precisa só do Felipe. O Vasco precisa de jogador, a não ser que o Felipe vai entrar em campo, porque aí realmente ele ajudaria muito o Vasco da Gama. Mas assim, o Vasco precisa de contratação. Não adianta achar que o Felipe vai mudar alguma coisa, que isso é extremamente crucial para o Vasco da Gama. Eu acho que a presença dele ajuda. Porém, o Vasco precisa de atleta. O Vasco não pode pensar só em contratar o Felipe Coutinho. O Vasco precisa contratar 3, 4 jogadores. E isso está na responsabilidade do Pedrinho, que hoje tem essa liminar de comando da SAF. Independentemente de contratar ou não, eu estou em dúvida com alguns personagens que estão lá, mas não estão servindo. Sim. Por exemplo, estava tomando meu café da manhã com meu marido e eu falando, eu via que ele não estava prestando atenção no que eu dizia. Algo muito comum, né? Não sei se vocês passam por isso nas residências de vocês aí do outro lado. Até que eu disse, se você está prestando atenção, ele falou, sim, mas quero que você faça uma coisa. Eu disse o quê? Pergunte ao Pedrosa por que o Medel não joga. O assunto era outra coisa. Por isso que eu converso com a parede lá em casa. Por que o Medel não joga, Lucas Pedrosa? Eu vou mandar um abraço pro Juninho, porque essa pergunta é muito pertinente. Primeiramente,
O processo de fritura que aconteceu do Medel, eu tava de férias aqui, e eu não sei se vocês acompanharam, mas... Existiu esse processo? Óbvio, é óbvio. Claro, claro e cristalino. Por quê? O Medel é um cara que ganha um alto salário dentro do Vasco da Gama. Quando ele chegou lá no meio do ano passado, ele foi o primeiro cara a chegar, antes mesmo do Ramon Dias. Então você contratar um jogador do calibre que ele tem, craque mundial, no sentido da posição dele, campeão, jogou em grandes times na Europa, é um jogador que custa caro. Então, ninguém obrigou o Vasco da Gama a assinar o contrato com o Medel. Foi o Vasco da Gama que bateu na porta do Medel e falou assim: Medel, a gente quer assinar um contrato com você, é isso aqui. Assinou? Beleza. Aí depois que o Medel teve um problema familiar lá com a mãe dele, infelizmente ele ficou com a mãe, ficou 2 semanas fora, aí ele voltou, o Vasco tomou aquela goleada de 4-0, Ramon Dias saiu, e o Medel era um representante, sim, da comissão técnica dentro de campo, era um líder, era um capitão. Começaram a pipocar notícias do ano passado de que o Medel tinha tido problemas com alguns garotos jovens do Vasco da Gama. Começaram a pipocar 4, 5 notícias de veículos diferentes num processo de fritura do Medel, claramente, para que o Medel saísse do Vasco e abrisse espaço na folha salarial. Eu acho um completo absurdo, porque, repito aqui, o Medel foi um cara que você pode ter as suas desavenças, que ele pode ter tido seus problemas, mas ele sempre honrou a camisa do Vasco da Gama. E a zaga do Vasco no ano passado só foi acertada quando o Medel chegou, tomou a faixa de capitão e o Vasco conseguiu voltar a ser o Vasco que a gente esperava que fosse naquele ano. E nessa temporada, se você for pegar os números, o Vasco toma muito mais gols sem o Medel do que com o Medel. Então, assim, esse processo de fritura pelo alto salário, na minha opinião, é uma postura ridícula do Vasco da Gama, que deveria, se não quer o jogador, senta com o jogador e entra num acordo. E não começa a soltar de forma... talvez maliciosa, algumas informações de coisa do ano passado, há mais de um ano, para queimar o Medel junto com a torcida e queimar o Medel, tirar o clima dele dentro do elenco. Ainda bem que o Medel é tão profissional e tão grande na profissão dele, que ele falou: não, eu não vou sair não, eu vou manter aqui, eu espero que o Álvaro Pacheco me observe, para quem sabe ele me utilizar. E eu espero muito que o Medel volte a ser utilizado no Vasco da Gama, porque ele é um cara que traz atenção ao time, ele é um cara que tem cobrança, e eu prefiro muito mais quem tem cobrança do que quem fica e não fala nada, e aí usa a faixa de capitão sem ter nenhum tipo de expressão, aí só aparece nos momentos bons. Então, assim, eu prefiro muito mais o Medel, que é um craque mundial, que jogou Copa do Mundo, que é campeão de Copa América, do que um cara que não consegue ter a expressão pro Vasco da Gama. E eu acho um absurdo, repito aqui, o processo de fritura que foi feito com esse jogador. Muito bem, o meu fogão de tá respondido, hein? Tá respondido. Sobre o Vasco da Gama, a primeira medida do presidente Felipe, depois dos 6-1 sofridos contra o Flamengo no último domingo, será anunciada em breve. Felipe, o maestro, que já foi lateral esquerdo do Vasco e alguém muito próximo do Pedrinho, será anunciado como novo diretor técnico do Vasco. Ele vai trabalhar em parceria com o Pedro Martins, que é o diretor executivo. É também a primeira decisão tomada pelo Pedrinho que tem impacto real no departamento de futebol. Até então ele vinha administrando as decisões que haviam sido tomadas pela 777. O Pedrinho já havia tentado colocar o Felipe na comissão técnica do Vasco quando a 777 tinha o comando do clube. A empresa norte-americana vetou o pedido do Pedrinho. O Felipe se manteve perto do Pedrinho, é o homem de confiança do presidente e agora vai ter uma função mais específica dentro do clube. Vale a lembrança também de que o Felipe já esteve no vestiário antes do jogo contra o Flamengo e apareceu também na reapresentação do elenco nessa segunda-feira. Sobre as experiências dele pós-jogador, o Felipe foi técnico do Confiança, do Volta Redonda, do Bangu, do Tigres. Não fez sucesso, mas já tem essa experiência. E atuou também como uma espécie de gestor na Ponte Preta, passagem curta. O fato dele ser muito identificado com o Vasco, com o torcedor cruzmaltino, que por ter uma história, pode agregar nessa chegada. Ou você pensa o contrário? Use o espaço para comentários e já avalia a sua opinião sobre o tema, beleza? É isso aí, galera. Próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras no dia 13. Vamos dar uma olhada aqui como que tá a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 6 pontos em 7 jogos. Fluminense também tem 7 jogos e tem 6 pontos. Logo abaixo do Vasco a gente vê o Juventude com 5 jogos e 6 pontos. E aí após o Fluminense a gente tem o Criciúma com 5 pontos e 4 jogos. 3 jogos a menos que o Vasco, hein? A situação tá complicada, mas ali na zona do rebaixamento a gente já tem o Corinthians, né, com 7 jogos e 5 pontos. O Corinthians tem 7 jogos, então já é algo
legal. A gente tem o Atlético Goianiense também com 6 jogos, né? Atlético Goianiense vai jogar agora no dia 5 para dar uma equilibrada aí na rodada, né? Vamos ver se o Grêmio também joga agora. O Grêmio vai fazer 2 jogos agora, mas é pela Libertadores, né? E aí a gente tem o Atlético Goianiense, o Vitória e o Cuiabá, que não somou nenhum ponto e nem fez nenhum gol. O Cuiabá sofreu 11 gols. Cuiabá é o primeiro rebaixado. E para mim, os rebaixados, como eu falei ano passado, né? Que o Cuiabá e os que subissem, né? Sobe 4. Então o Cuiabá e mais 3 dos que subiu vão cair. Eu acredito, ó, vai ficar entre o Criciúma e o Juventude, né? O Corinthians já dá uma respirada. O Criciúma não vai conseguir vencer o que vem vencendo, apesar de ter dado um trabalhão pro Palmeiras, né? Pode ser que o Criciúma não caia, hein? Mas joga bem, cara. Acho que podemos ficar aí com Juventude, né? Mas o Corinthians não cai. Vasco também não cai. Tem times bem piores aí. Que são os times que subiram, né? Dessa vez subiu 4 times realmente que são de Série B. Então a gente vai ter uma competição entre Cuiabá e mais um time aí de Série B, né? O Cuiabá já vai cair, vai sobrar um time da Série B na competição do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês estão me entendendo aí, mas é isso. Vai ter o Cuiabá, o Vitória, o Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. O Vasco tem que ficar acima desses caras aí. Tem times inferiores. Eu acredito que dá para ficar. O Vasco tem a pior defesa dos 3 campeonatos, Série A, Série B e Série C, né? Pior defesa. Muito devido à goleada que sofreu para o Flamengo. Senão o Vasco teria 11 gols sofridos e seria ainda a segunda pior defesa ao lado do Fluminense e do Vitória. Ah, não, tem o Cuiabá 11, Vitória 13 e Fluminense também sofreu 13 gols, né? Nossa, que campeonato brasileiro maluco, hein? Fluminense, atual campeão da Libertadores, tem 6 pontos e sofreu 13 gols só no Campeonato Brasileiro. Que doideira, né, galera? Mas é isso aí, né? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.